Fala galera, bem-vindo ao terceiro episódio do Desfod Medcast, um podcast da mentoria Medmakers. Eu sou Marcelo Kerzenbaum, mentor do Medmakers, e hoje a gente vai fazer um formato totalmente diferente. Tive o prazer de receber o Felipe Santinoni aqui e a gente vai fazer um collab, vamos fazer gravação dos dois podcasts juntos. O Felipe tem o Fala Média, que é um podcast sensacional que eu já tive a oportunidade de participar lá em Presidente Prudente. Dessa vez o Felipe veio aqui para Salvador e a gente não podia deixar essa oportunidade escapar. Então, Felipe, bem-vindo a Salvador. É um prazer te receber aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo sensacional, não vai? Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer, né? A gente poder bater um papo, contar um pouco da história e com certeza tem bastante coisa pra gente conversar, né? Então, simbora, tô ansioso. Vamos Vamos acelerar lá. aqui. Então, vamos lá, galera. A gente está aqui hoje com o Felipe Santinoni. O Felipe, ele não é médico, mas ele cuida de um dos órgãos mais sensíveis do corpo de um ser humano, né? Que é o bolso. Especialmente do médico, né? Especialmente do médico, e eu posso falar que eu já cometi todas as cagadas do que você ensina, quer dizer, do que você cuida, né? Então o Felipe, ele cuida do bolso, né? Que é um dos órgãos mais sensíveis, e quando a gente tá mal do bolso, a gente fica mal da cabeça, a gente deixa de cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Então o Felipe, ele é um doutor das finanças dos médicos. E o médico, ele acaba esquecendo, né? Deixa isso de lado. Ele ganha bem, então ele cai em muita armadilha também. Então primeiro eu quero começar perguntando quem é o Felipe Santinoni. E depois eu quero que você fale um pouquinho desse teu projeto muito legal. Bom, Marcelo, mais uma vez obrigado, né, pelo convite. O Felipe, ele é um sonhador que desde o começo teve a família toda como empresária e que via a família passando dificuldades com questões financeiras, sabe aquela família que sempre teve uma boa condição, sempre se esforçou, trabalhou bastante, mas que as coisas não aconteciam. Eu sempre via eles apertados, usando cheque especial, empréstimos e tal. Eu falava assim, quando eu crescer eu vou ser diferente, e adivinha o que aconteceu? Não foi. Quando eu comecei a trabalhar e aconteceu a mesma coisa, cara. Eu só repliquei o que eu vinha aprendendo durante a vida inteira. A gente cria uma neuroplasticidade cerebral, né, cara, com experiências, com vivências, O com famoso ambiente, né? ambiente, pronto. E eu achava que ia ser muito diferente. E adivinha só, eu fui trabalhar com finanças dentro de um banco. Eu vendia planejamento financeiro, fazia o planejamento financeiro para médicos, para público de alta renda do banco que eu trabalhava, mas eu não aplicava na minha vida. Olha só. Você conhece médico que cuida da saúde dos outros, mas não cuida da dele? Muitos, muitos. Eu acho que a Pronto. maioria, né? É mais ou menos isso que eu fazia. Então, eu achava que. Vê se faz sentido o que eu vou falar. Eu achava que ganhar bem era a única importância. Eu achava que quando eu estava apertado, ganhar mais era a única solução. Você conhece alguém que pensa desse jeito? Sim. Só mais um plantão? Só mais um plantão. E eu ganhava muito bem, né? Eu fiquei no banco de 2008 a 2013. Eu aprendi a me destacar no banco. Eu jogava muito bem o jogo que o banco ensina a gente jogar. E no banco é sensacional, né? Porque ele faz você achar que você é o cara, entendeu? E em um determinado momento, o banco ele fechou as operações do meu departamento aqui no Brasil e ele mandou todo mundo embora. Isso foi ali em meados de 2013. Eu ganhava naquela época, Marcelo, em torno de uns R$ 40.000 por mês. Mas estava bem? Bem endividado, né? Só que eu não conseguia ver o tamanho do rombo, né? Porque ganhando bem, você vai fazendo e acontecendo, e Vai cobrindo ali, dá um o jeitinho. tamanho do buraco era mais de R$ 1 milhão. Eu fiquei devendo mais de R$ 1 milhão e me deparei com uma situação muito delicada, né? Perdi a renda, mas eu achei, como eu achava que eu era bom no banco, né? Eu achei que em qualquer lugar eu ia ser bom. E aí eu mudei totalmente a minha área. Fui trabalhar como representante comercial, como se fosse essa função, de uma empresa americana e de suplementos alimentares. Cara, me desenvolvi pra caramba, foi um período de extremo aprendizado, mas eu nunca fiquei tão quebrado financeiramente. Assim, a ponto de perder quase a minha casa. é, Então foi um período bem delicado mesmo. Tanto que eu
para quem ganhava o que eu ganhava lá em 2013, se hoje 40 mil já é muito dinheiro, imagina em Sim, 2013, sim. né? Em 2015, mais ou menos, eu voltei a trabalhar para ganhar uma ajuda de custo de R$ 400 por mês, cara. 100 é um Caramba. por semana. E eu tinha que sacar ele na sexta que eu recebia, porque senão eu ficava bloqueado de um No dia pro banco. outro. Então a situação foi bem delicada mesmo, né? E a gente aprende muito, né? Quando a gente olha para isso com olhos de aprendizado, mas Eu tô achando muito bom isso, porque a autoridade que você tem de pegar um médico, às vezes, que está totalmente endividado e falar, cara, calma, a gente vai resolver, vamos fazer um passo a passo aqui, é de alguém que já passou por isso. exato. Então, além da parte técnica, né, de, pô, vamos fazer isso aqui, vamos organizar dessa forma, você sabe como esse cara tá passando, o cara aqui dentro, né? Você sabe como ele tá se sentindo, dos problemas que ele pode estar enfrentando com a família. Então, cara, você começa a ver de outra esfera. Então, eu Sim. acho que por isso que você faz o que você faz da forma que você faz, tão bem feita, né? Cara, a gente aprendeu a jogar um jogo, né? E por que que a gente, só para encurtar a história, né? Porque é longa, mas eu conto essa história, inclusive já contei da minha visão, igual eu tô contando um pouquinho aqui. Tem um episódio que eu fiz no meu podcast, que eu convido vocês a assistirem, que é o episódio número 2, que eu tô com a Isa, minha esposa, que passou por isso junto comigo aí, com a visão dela. Cara, ela Sim. trouxe algumas histórias, assim, emocionantes. É, Mas, encurtando, por que que a gente trabalha com médicos hoje? Seria a minha segunda pergunta. Você Já falou que vou. trabalhava com pessoas de alta renda no banco. Isso. E a gente sabe que o médico ele é um alvo fácil, às vezes, de produtos Exato. bancários muito ruins, né? Para não dizer que. Muito ruins. Na verdade, o médico, ele é uma estratégia que o banco tem para fomentar recursos de uma maneira muito alavancada, porque o médico ele tem acesso a crédito muito rápido. Por exemplo, tem bancos, a gente não precisa fazer propaganda aqui para ninguém, mas tem bancos que só por você ser médico, você já começa no nível mais alto, independente da sua receita. Eu lembro quando eu formei, eu tinha uma conta, cara, uma conta universitária e num banco aí X, né? Depois que eu formei, eu já fui pro nível máximo quase do banco, só por ser médico, né? E é lógico Exato. que tacaram algumas coisas lá pra. Óbvio. Não tem nada de graça, né? Enfim. Mas enfim, e aí eu vi os médicos passando muito apuro, né, em sentido financeiro. E um outro motivo é que eu tinha muitos clientes médicos da época do banco. Então, quando eu voltei a trabalhar com planejamento financeiro, eu decidi, óbvio, no começo eu não fazia só médicos, eu fiz algumas outras profissões, tem alguns que estão até hoje comigo, Olha que legal. engenheiros, advogados, promotores, juízes, tem vários ainda comigo. Mas 98% do meu público é médico e eu aprendi a lidar com o público médico e aprendi a organizar esse cara. E aí eu comecei a cada vez mais estudar sobre isso, né? E existem hoje estudos, inclusive tem um estudo que eu acompanho já há mais de 3 anos, que fala sobre o panorama financeiro do médico. E nos últimos anos, eu tenho acompanhado algumas coisas que, inclusive, tenho ficado bem preocupado, que por conta de questões financeiras, o número de suicídios entre médicos está aumentando, Burnout. depressão, burnout, a renda média do médico está caindo e aí o cara não consegue se manter mais naquele padrão, porque, cara, convenhamos, né? O médico ele sofre muito pela sociedade que ele vive. A sociedade ela tem uma expectativa com relação ao profissional da área da saúde e o médico ele tem uma necessidade pessoal um pouco diferente, porque é a faculdade que mais demora para acabar. É. Aí o cara se forma, os amigos dele já estão tudo formado, já trabalhando com carro, ganhando. Ele tem que chegar chegando, então ele tem que mostrar que valeu a pena aqui esse tempo que eu fiquei aqui estudando. Em contrapartida, os bancos, eles fazem estratégias muito eficientes de enrolar esse cara já no começo. Tanto que esse estudo, cara, ele fala que 73% dos médicos hoje no Brasil estão endividados. Mas não é endividado de, eu tenho financiamento, eu tenho e pago. Não, não, não. O cara não chega no final do mês com a conta paga. Eu tenho médico que chega lá ganhando 115 mil e gastando 150, 160 há anos. O cara ganhando 80 mil, gastando 110 há Eu já anos. vivi nesse lugar Pronto, aí é isso. e as facilidades, elas são não facilidades, né? Que nos oferecem como facilidades são Isso. grandes armadilhas, né?
E o médico não sabe lidar com essa questão E aí, financeira. pego mais um plantão. No meu caso, eu era radiologista, então, poxa, vou fazer mais tantos laudos, vou pegar. E aí você vai nessa corrida que não tem fim. Você tem que estancar isso em algum momento. Então, saiu o último censo dos médicos e, pô, em termos de remuneração, em 2012, um médico ganhava em média R$ 30.000, 2012. Caiu hoje. Mas assim, continua nos mesmos 30.000, só que se tivesse Não, só corrigido pela inflação, teria é, que ser 56. Foi um cálculo que eu sim, fiz. é que esse é um estudo demográfico, ele é maior, né? Sim, Mas quando você pega isso um pouco mais no detalhe, a renda média do médico no Brasil, ela não chega a R$ 20.000. cara. Ela não chega a R$ 20.000. Por quê? Quantos médicos tinham em 2010? Você Eu não eu se não lembra. lembro, mas assim, é um aumento absurdo, Hoje né? tem quase 600 mil Isso, médicos. E aí o que que acontece? Todo ano 50 mil novos médicos. Existe um estudo que em 2030 vai ter quase 1 milhão de médicos. isso. Só que aumentou o número de plantão? Não, Aumentou o número de não. SUS? Aumentou o número de hospitais? 2035, Não, acabou. 1,3 milhões. Pronto, acabou. Né? Então, o que que aconteceu? O número de profissionais... lei de oferta e procura, lei de mercado, cara. Muita gente, aí o cara não tem uma quantidade de plantões para todo mundo absorver. Não tem não só quantidade de plantões para todo mundo absorver, não tem mais residência para todos os médicos que Não. quiserem fazer. Eu publiquei um vídeo esses dias que eu botei um custo médio da formação médica, 6 anos de faculdade mais 3 anos de residência, contando que o cara vai para um grande centro fazer a residência. Então, uma faculdade particular, você gasta ali 10.000 por mês durante a tua formação, Lá em no Prudente custa mínimo. 15. Pronto, no mínimo. Nesse cálculo que eu fiz, dava 1,6 milhões o que ele gastaria de formação do primeiro até o último ano da residência, Só né? com 9 a anos. mensalidade. Ou com tudo, custo, Eu tudo. botei uma média de R$ 15.000 por mês. Ah, tá. Se o cara for muito econômico, se o cara tiver numa faculdade Não, acho que não barata, faz. é até mais. Eu acho que gasta mais. E ele demoraria 13 anos só para pagar a formação dele, né? Demoraria 13 anos se ele tivesse um salário de 30 mil e se ele juntasse 10 um mil por payback mês. você fez. Um payback. Aham. Se ele juntasse 10 mil por mês e a gente fosse atualizando a atualização monetária daquele dinheiro só pela inflação de 1,6 milhões, ele demoraria 13 anos se ele investisse 10 mil por mês com um rendimento de 1%. Ou seja, o payback da formação médica é em 13 anos. Só que o que você está falando é mais alarmante ainda, porque Muito se ele não mais. sai ganhando 30 mil, Com a Selic de 15, 1,6 milhões hoje dá os 19 que ele ganharia trabalhando. Só que ele ganharia desde o começo, é isso. entendeu? Mas aí tem sempre alguém que fala, mas no começo não tem 1,6 milhões para deixar ali. É lógico que a gente não pode fazer só essa conta financeira. Se for só na não conta dá. financeira, o cara não vai fazer, não vai formar, não vai ter mais médico, né? Sim. Mas é alarmante, é preocupante. Por outro lado, a gente abre um novo mercado de pessoas que querem ajudar esses médicos que estão se formando, que já estão trabalhando, que têm um conhecimento, é o que eu faço no MedMakers, né? O cara tem um conhecimento, a gente transforma num produto e ele ajuda outros médicos que estão abaixo dele. Criou um mercado gigante. Demais. O número de médicos que você tem para ajudar também é cada vez maior. Fala uma situação de algum médico que você pegou assim e fala, pô, esse cara, o que eu fiz por esse cara aqui não foi muito gratificante, do jeito que ele estava no ponto A, como é que você deixou ele no ponto B? Porque eu acho que o papel eu vou chamar de mentor, né, Aham. desse líder, é fazer isso. Conta alguma história legal assim para inspirar. Cara, tem várias, e um aspecto importante do meu trabalho é que por eu ter vivido essa dor, essa insatisfação, né, da questão financeira, e você falou no começo que o dinheiro não é tudo, mas ele acaba atrapalhando outras áreas da vida. E é exatamente isso, né? O dinheiro, ele não é a coisa mais importante da nossa vida, mas ele é o único dos pilares, bases que a gente tem que atrapalha todos os outros. Então, quando eu não estou bem financeiramente, eu tenho um problema com a minha esposa, esse problema ele é agravado. Eu não estou bem financeiramente, estou trabalhando preocupado, ansioso, gera-se um novo problema, provavelmente ainda mais médicos no trabalho. As Social, decisões, né, às vezes não são as tudo. Ele melhores. contamina tudo. É impressionante, cara. E aí, quando a gente vai para um médico, o médico, ele acha que ele não precisa de ajuda. Olha que loucura, cara. Isso é uma coisa louca que eu acho de médico. O trabalho do médico é ser especialista em algo.
Sim. O que o médico vai dizer pra mim se eu for no médico e eu falar assim, ó, doutor, eu demorei tanto pra vir aqui porque eu tava procurando minha resposta no Google. O que ele vai falar pra mim? Eu tava vendo se eu aprendi a curar minha esposa ou o meu problema de saúde sozinho. O que ele vai falar pra mim? Você é idiota, você tem problema, né, cara? Se for um cara do Mad Makers que tá acostumado com isso. Se fosse comigo, eu falava, cara, você tem 3 meses de vida, sai daqui. Não Você é eu não vou nem idiota, vai no colocar meu Google. nome nesse negócio. Mas você entende? Mas é Sim. exatamente isso que o médico faz com as finanças. É exatamente isso, cara. Então, eu entendi isso e aprendi a lidar com isso. Mas eu vivi essa dor, né, cara? Então eu sei exatamente o que a pessoa tá sentindo. Eu vou te dar um caso da semana passada. Uma médica entrou na quinta-feira, na quinta noite, no nosso projeto. Síndrome de burnout, já com síndrome do pânico, com tremedeira durante o plantão. Ela é psiquiatra, passando um monte de dificuldade, pagando juros pra caramba. Psiquiatria é uma área muito legal da gente trabalhar, viu? Cara, demais. O Tem potencial que muita esses coisa pra caras têm é fazer. muito grande. Em qualquer área, Marcelo. A Ai, cara, psiquiatria é muito. o cara que é médico, que ele acha que é só a medicina ali, fazer o que ele aprendeu na faculdade, ele tá, cara. Ele tá fudido. Por isso que a gente tá desfudendo aqui. Tá ferrado, cara. Tá ferrado. Essa não é a via que você deve ir, tá, cara? Você aprendeu muito, mas você aprendeu a cuidar de vidas. Você tem que aprender a fazer isso ser eficiente até pra você servir melhor o seu paciente. Meu Potencializar, recado aqui é esse. escalar, o jeito que você quiser. Essa moça, ela chegou na mentoria na quinta-feira à noite. Na segunda, ela não tinha dinheiro para pagar a parcela do cartão. Ela já entrou na mentoria por causa disso. E super preocupada, né? Na segunda-feira é o vencimento da fatura do cartão. Com a estrutura e o jogo correto, cara, de quinta a segunda, a gente estruturou, organizou. Ah, um detalhe. Ela não pode, em uma das contas que ela tem, ela não pode o FIES dela ficar inadimplente porque o irmão dela é o fiador. Então ela não quer, Sim, porque ele ia prejudicar o irmão. prejudicar o irmão. Então ela, na segunda-feira, ela não ia conseguir pagar o cartão. Com a estruturação que a gente fez, a gente organizou a estrutura financeira dela, ela já reorganizou as contas e já conseguiu ter uma tranquilidade nesse sentido. Há 20 dias atrás, eu tô fazendo essa viagem porque eu tô fazendo uma visita com alguns mentorados, né? Fazendo alguns eventos. No sábado a gente estava num evento com 2 médicos que eu fui, lá de João Pessoa. Um deles chegou ganhando 115, foi o caso que eu te falei, gastando 150 há muitos anos. Só de juros e taxas ele pagava 99 mil por mês. Eu fiz Pô. até um vídeo. Cara, em 20 dias a gente organizou o orçamento dele, melhorou a qualidade de vida, a gente distribuiu, rebalanceou e a despesa mensal dele foi para 65, 68 mil reais, não me lembro exato, onde ele vai poder guardar em torno de 50 mil por mês. Com ajustes, né? Não, ele vai viver melhor do que o que ele tá vivendo, porque se ele ganhava 115, gastava 150, Mas o que você mostrou, ele não tinha visão. não tinha visão. Neurologista extremamente bem sucedido, pô, o cara ganhando 150, 115 mil, 120 mil. E é interessante que uma das primeiras frases do meu livro, eu tenho um livro chamado Do Plantão ao Milhão. Uma das primeiras frases do livro é exatamente essa: não tem nada que dá mais dinheiro para o médico do que o que ele sabe fazer colocado em prática. Esse conhecimento aplicado é o que dá mais dinheiro para o médico. Não é investimentos, não é rentabilidade. Ah, cara, a gente pode fazer conta de trás para frente, de frente para trás, o que Mas quiser. nessa situação, eu vou falar porque, cara, eu já perdi dinheiro até em imóvel em planta, né? Que dizem que é impossível, eu já consegui essa proeza. Já falei isso É que você algumas não vezes. tinha um planejamento ainda na Pronto. época. Então, às vezes, o médico, ele tá ali nessa corrida dos ratos, já tá pagando juros pra caramba, e chega algum gafanhoto pra ele e oferece uma solução milagrosa. E aí ele Eu vai. falei sobre isso com a turma semana passada. Então ele vai cair nessa, porque ele enxerga naquilo, pô, cara, isso aí tá aqui o que faltava. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Todo mundo quer a bala de prata, o pulo do gato, fazer o que é fácil e ter um retorno exorbitante. E o médico é presa fácil. Então o que você faz é muito importante. É muito importante. Agora a gente está falando de pessoas, às vezes, que estão endividadas
e que estão precisando do Felipe para deixar a casa em ordem. Só que você também faz um trabalho bacana de potencializar o ganho do cara na parte de investimento, de criação do patrimônio, né? Sim. Explica um pouquinho isso também, porque tem gente às vezes que está investindo de forma errada, que está botando dinheiro no COI, enfim. Conta pra gente como é isso também, porque o médico ele não tem que se preocupar em saber qual que é o melhor investimento para ele às vezes. Ele tem que ter É, uma noção para não cair numa cilada, sim. mas ele tem que pensar em potencializar o ganho com o conhecimento dele. Cara, é muito boa essa pergunta, porque o planejamento financeiro, a essência, né, do planejamento financeiro é entender a realidade desse médico, entender onde ele está, onde ele quer chegar e qual é o melhor caminho para que isso aconteça. Então, nesse posicionamento, o dinheiro ele entra como um meio, um veículo para que ele atinja os objetivos dele. Muita gente que tem dinheiro guardado, o cara nem sabe para quê, qual o objetivo. Dinheiro é meio, não é fim. Então a ideia da estrutura do planejamento é ajudar esse médico a ter uma qualidade, porque todo mundo acha que planejamento é cortar as asinhas, Cortar o vamos cafezinho. cortar tudo, cortar os pulsos até e o cara não junta dinheiro mesmo assim. Então, a ideia é a estrutura desse médico, dessa família, para que eles possam, cara, usufruir a jornada. Porque todo mundo tem uma jornada. Eu vou dar um exemplo de uma médica que eu estou cuidando já há algum tempo. Ela tem uma renda boa, com muito dinheiro guardado, mora de aluguel ainda. A dúvida é a seguinte, cara, compro ou não compro o imóvel? Gasto que eu tenho ou financio? E aí, vai perguntar isso para o assessor de investimento. Ela tem assessor no BTG, na XP, no Safra. Vai perguntar o que os caras acham. Tô nem aí, cara. Vamos lá. Esse cara tem o viés porque às vezes ele ganha um comissionamento do. Não é às vezes, né? Eu tô falando às vezes para ser mais. Cara, esse cara, ele defende uma bandeira. Sim. Todo mundo que chegar na sua frente, médico, todo mundo que chegar na sua frente, que defender uma bandeira, tem conflito de interesse. Então assim, ele ganha na comissão. Pronto, Acabou. acabou. Então eu acho muito melhor pagar alguém que tá de fora, que vai ter uma visão mais ampla. E às vezes ele vai até falar, pô, esse investimento que o teu assessor tá falando é bom. Pode. Exatamente, mas exatamente esse é o meu Ou ele trabalho. vai falar, cara, ó, eu acho que não é o momento de você Mas botar você teu entende dinheiro que ali. quando você coloca dentro de um plano com objetivos de curto, médio, longo prazo, vou dar um exemplo dessa estruturação que eu fiz para essa médica. O caso dela especificamente, ela tem alguns milhões ali guardado que geram para ela em torno de 80 mil por mês, 90 mil por mês de rentabilidade, só os investimentos, ok? Nossa filosofia, renda fixa sem risco. Ok. Porque o investimento do cara, o melhor é a medicina. Já tá no risco ali. Já está no risco ali. Mas ele domina, ele faz a gestão, ele consegue entender isso daí. Quando ele vai para uma linha de planejamento, ele consegue ser muito assertivo, porque ele entende qual é o melhor cenário. Então, por exemplo, no caso dela, ela quer comprar um imóvel de 10 milhões. Ela teria que dar, se ela fosse financiar uma parte do dinheiro dela e pagar uma parcela de 80 mil por mês. Ou seja, além de descapitalizar quase 20 e poucos mil de rentabilidade do que ela ia ter que dar de Uhum. entrada, ela ainda ia pagar uma parcela de 80. Ia ter um custo de quase 105 mil. No segundo cenário, ela teria que pagar à vista. Então, ela não tem parcela, mas ela perde toda a rentabilidade, perde toda a liquidez, perde o dinheiro. Tô com imóvel. Beleza, mas o imóvel ele não tem um potencial de rentabilidade como Sim. o dinheiro. Então, a estruturação que a gente fez, pensando na aquisição desse imóvel, também nos objetivos, porque ela é uma pessoa que gosta de viajar, ela é uma pessoa que gosta de ter uma qualidade de vida bacana, e ela se preocupa muito com o futuro. Então ela precisa juntar, só para você ter uma ideia, um patrimônio de 45 milhões até chegar aos 65 anos de idade. Dentro dessa estruturação, com os mesmos 80 mil que ela iria usar para comprar esse imóvel, ou perder a rentabilidade, ou fazer um financiamento, a gente fez uma nova estruturação entre o plano de objetivos de longo prazo, com a aposentadoria, por exemplo, e também um direcionamento para ela adquirir esse imóvel num período de 2 ou 3 anos. Ela já mora num imóvel muito parecido, paga aluguel ali, Sim. mas está tudo tranquilo. Mas essa estruturação ela foi feita e foi muito eficiente. Não saiu meio que
não perdeu o foco, não perdeu a liquidez. Então, toda essa estruturação é o que a gente faz quando a gente lida com objetivos. Por que que a gente fala muito dessa questão de dívidas, né? Primeiro porque é da onde eu vim, né? E eu tenho muita franqueza de falar sobre isso, porque eu vivi, eu sei exatamente, por exemplo, essa moça que eu comentei do cartão que não. Cara, eu sei o que ela estava sentindo. Mas o principal objetivo disso, e a gente resolve essa questão da dívida muito rápido, é levar esse cara para esse nível de construção de patrimônio. Porque o médico não vai ter SUS para sustentar ele. O que eu tô vendo aqui, que eu já vivi, é a questão da antecipação dos sonhos, né? Porque você tem um dinheiro da parcela e você tá vendo a vida do prisma desse mês, né? Exato. Só que as coisas mudam. O número de médicos aumentou muito. Então, às vezes, o cara que ganhava, vou botar R$ 200.000 por mês e conseguia bancar os 60 mil do financiamento imobiliário, talvez daqui a 3 meses vai ficar muito apertado para ele. Então, esse planejamento eu acho que é muito importante. E a gente não sabe fazer isso, cara. Sim. Eu tive que tomar uma decisão agora, eu perguntei para você, né? Felipe, o que que eu faço agora? E você olhou de outro prisma. Senão, provavelmente eu faria outra besteira, né? Ia vender um imóvel, pegar a grana e já tentar comprar outro e, pô, daqui a O que pouco. que eu faço, né? O que que eu faço? O que que você faria no meu lugar? Sim. Então, cara, é necessário você ter uma pessoa dessa para te dar a direção. E aí eu quero entrar no papel do mentor, né? Porque você é um mentor na vida dessas pessoas. Antes de você entrar nesse papel do mentor, tem uma coisa que eu acho que é muito valioso aqui, cara, que eu gostaria que você falasse um pouco também desse sentido. Que é o quê? A estrutura de organização ela é extremamente eficiente. É muito importante. Para que o médico tenha clareza de o caminho que ele está seguindo é eficiente, mas também para que ele possa se dedicar à medicina. E aí entra o papel do mentor como você, por exemplo, que tem uma mentoria para ajudar o médico a potencializar o resultado que ele está tendo. E aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Eu sei que seus mentorados já sabem, já conhecem, né, seu público, mas como a gente está fazendo um collab aqui, eu acho que é importante. Você já foi lá, falou um pouco sobre o que você faz, como que você faz, mas eu queria falar que você contasse alguns cases, Marcelo, de a mesma coisa que você me perguntou, como que é realmente isso na prática, o que que acontece com o médico, o que que vai acontecer com esse médico que o cara não se, não se organizar para entender que ele precisa profissionalizar e transformar o trabalho dele num negócio. Sim. Vamos lá. Então, que bom que você falou. Levantou a bola aqui, deixa eu explicar então. O médico, se ele continuar sendo apenas médico, ele vai vender só o tempo dele. Ele pode vender o tempo dele muito caro, mas continua vendendo tempo. Então, ele atende no consultório só paciente particular, ele está vendendo tempo a um preço melhor. Se o cara está dando plantão, ele está vendendo o tempo dele a um preço menor, sabendo que o plantão está cada vez mais escasso. Então, se você detém um conhecimento, é muito melhor você ser um empresário médico do que ser apenas médico. Então, você estruturar um modelo de negócio vencedor, que você tenha escala, que você tenha margem, que você tenha recorrência, é muito melhor que você vender seu tempo. E eu sei criar isso. Eu já vi isso, já vivi isso. Você passou exatamente Já por isso. passei por isso. Então, para mim é mais simples. Então, às vezes o que eu enxergo, o cara não está enxergando ainda. Ele entra na mentoria, ele está comprando a minha visão. E aí a gente vai desenvolver um produto, vai desenvolver um serviço, vai estruturar a esteira de produto dele. Se ele quiser só atender, a gente vai criar os planos de acompanhamento, que é uma forma muito melhor de oferecer do que apenas uma consulta. Se ele quer ir para o digital, a gente vai criar uma mentoria, vai criar um curso, vai criar uma comunidade, um programa de assinatura. Então, se você tem um conhecimento, não desperdice o teu conhecimento só vendendo o teu tempo, porque você não vai conseguir ganhar mais. Então, tem médico, às vezes, que entra na mentoria faturando ali os 30, 40 mil reais. Cara, depois de 2 meses está faturando 100, que é pouco ainda. Eu gravei um podcast com uma colega que ela falou que aumentou em 6 vezes o faturamento dela, mas ela foi muito, ela subestimou um pouquinho. Porque o que ela ganha hoje no digital, vendendo o conhecimento dela, ela passou de 25 para 250 mil de faturamento, praticamente. 200, vamos botar 200. E ela está sendo muito mais médica, porque ela está emprestando a visão dela para os alunos que estão atendendo
muito mais pacientes do que ela poderia atender. Então muita gente fala assim: "Poxa, mas eu vou ensinar, eu vou deixar de ser médico". Não, é aí que você está se tornando mais médico ainda. Porque a cagada que aquele cara ia cometer, que estava fazendo errado, ele não vai cometer mais, ele vai tratar melhor o paciente dele. Então no final todo mundo ganha. Pô, Marcelo, mas já tem muita gente ensinando. Cara, você acha que tem mais gente ensinando ou mais gente para aprender, Felipe? Sinceramente. Muito mais gente. E cada vez mais, né? Todo ano surge mais gente para aprender. E quando a gente fala de ensino, o ensino passa pela conexão. Tem gente que gosta de mim, me procura. Tem gente que não gosta de mim, pô, vaza, vai procurar outro, não tem problema, né? Então essa conexão faz você ser único para aquela pessoa. Você cria uma influência sobre aquela pessoa. Então, o que o Felipe faz, pode ter outra gente, outro alguém fazendo. Mas da forma que o Felipe faz, do jeito que ele se conecta, só tem o Felipe. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ir para a rede social. Eu queria te perguntar isso também, que eu sei que você é um cara que está ali na rede social também. A gente precisa criar conteúdo, senão ninguém vai conhecer a gente. E você, se você for um médico inteligente, é lógico. Se você quiser vender a hora também, não tem problema. Só faça um planejamento financeiro com o Felipe, pra você não fazer cagada e ter uma aposentadoria, chegar no final ali com dinheiro guardado. Mas se você já tem um conhecimento grande, pô, você tem muita gente para ensinar. Então, eu acho que você não pode se calar e deixar de passar essa mensagem para o mundo, para os outros médicos. Sim, é isso aí. Agora fala um pouquinho, Felipe, do digital. Eu sei que você tá sempre lá fazendo teus stories, criando conteúdo, fazendo masterclass, chamando gente para conhecer o que você se propõe a fazer. É, isso mudou um pouco a tua vida também, né? Caramba, né? Porque o nosso negócio, no ano que eu entrei no digital, ele aumentou 530% no ano que eu Você entrei. vê que o cara é chique quando ele fala digital. É outro patamar, gente. No digital, né? Sei lá. E realmente foi uma mudança. Só que assim, trouxe outros desafios. Não existe almoço grátis, né, Sim, cara? Se o cara ficar só de uma linha, vai ter desafios. Se ele ficar só como médico no modelo tradicional, vai ter desafios. Se ele for para a linha pro digital, é. ele vai ter desafios. Só que são diferentes, né? São fases ali diferentes. O importante é você entender que o ambiente que você está pode te levar para o próximo nível. Eu particularmente não gosto muito de conforto, né? Eu gosto da zona de conforto. Eu tenho um pavor da O zona de conforto. desconforto te traz o conforto. Pronto. É isso aí. E E o conforto traz o desconforto. e esses dias eu li em algum lugar dizendo que, pô, não existe um ambiente neutro, né? Ou você é contaminado Positivamente ou negativamente. negativamente. É, e eu acho que o digital para o médico, ele é necessário. Cara, eu não consigo entender um cara que tem um consultório e não tá produzindo Não vai pro conteúdo. digital. Que esse cara tá vindo da onde, o paciente dele, cara? Você vai comer um pão na chapa na padaria, você vai botar a porra da padaria no Instagram pra ver se o lugar é legal, cara. Imagina você oferecer um tratamento pra um paciente. Primeira coisa que Envolvido a vida dele, né? ele vê como você fala, como você se veste, como você se posiciona. Pô, o consultório desse cara é legal. Pô, o consultório desse cara aqui parece a fila do INSS, cara. Com as cadeirinhas tudo vagabundo ali. Nada contra, mas assim, você tem que se posicionar, né? É, você vê muito médico que você atende que ainda tem pô, não sei se algum ódio pelo digital que Não, cara, eu acho que isso antes era mais forte. Tá bem menor, menor agora. Mas, assim, o que eu vejo, e aí a minha sugestão até para você que acompanha, né, mais médicos nessa linha, é que o médico ele não sabe se posicionar no digital. Ele fala no digital, como se ele falasse para outro médico. E esse não é o público dele. é, é, O que eu vejo é um médico falando de uma maneira rebuscada, com muito mediquês, ao passo que o, a pessoa que vai consumir o produto dele, o médico em si, o conhecimento, o produto dele, entenda o conhecimento, não está entendendo o que ele está falando. é. Assim como a faculdade, a residência não ensina finança, o que eu ensino dentro do Mad Makers também é esse posicionamento, né? Exato.
Os pilares do Mad Makers são posicionamento, marketing e vendas. Ninguém ensina posicionamento, ninguém ensina marketing e vendas, parece que é um pecado mortal, né? Você vender alguma Na coisa para uma medicina. pessoa. Então, por exemplo, se o cara quer fazer um produto para outro médico, ele tem que ter um tipo de posicionamento, o storytelling é outro, né? A narrativa é outro, o copy é outro. Se ele quer atrair pessoas para o consultório, é totalmente diferente, né? A linguagem dele é para o paciente. Então, eu sinto que às vezes o médico, ele contrata uma agência para fazer panfleto ali e dizer que está ali. Mas esse não é o jogo, né? A gente sabe que o jogo não pode ser esse, existem várias estratégias. Em nenhum momento a gente falou de facilidade aqui, eu acho que é muito importante, né? Assim, você tem que escolher a tua batalha. Às vezes a batalha que você está lutando é uma batalha que vai te dar uma vida medíocre. Eu prefiro lutar uma batalha que vai me dar uma vida melhor. É escolha também. Então, o digital você se expõe, você dá a cara a tapa, só que o retorno que você tem também é muito maior. Bem diferente. Principalmente se você for para um mercado educacional, que tem margens mais altas, né? Quando a gente. Primeiro, margem. O médico não sabe nem o que é margem, né? Para começar. Mas assim, o quanto que você vai ganhar, né? Vai ter muito esforço, mas você vai ganhar muito. Uhum. E às vezes no seu consultório você tem muito esforço e não consegue ganhar tanto, né? Não tem um rendimento muito alto, né? Eu acho que a Verdade. gente falou bastante coisa aqui interessante. Estouramos o tempo já, produção? Ainda não? Temos quanto Mas tempo, não, produção? acho que já. É porque eu tinha combinado com o Então bora rapaz. finalizar. Vamos entrar para a linha final aí. Então, tivemos um bate-papo aqui muito legal com o Felipe. Eu quero, se você médico tá com alguma dificuldade na questão financeira, tanto no planejamento, às vezes para você sair de uma dívida, ou se você quer ter uma tranquilidade no futuro, como é que eu vou acumular mais patrimônio, mais dinheiro? O Felipe é esse cara. O Felipe já tô junto com o Felipe há um tempinho, já me aconselha, me ajuda. É... Não sou planejador financeiro, né, que você falou. Hã? Como que você falou outro dia? Porra, você é tudo menos planejador financeiro. Cara, ó, quando a gente tem. Isso é uma coisa interessante de mentores. Vou te dar eu já recebi ligação de mentorada falando, pô, Marcelo, briguei com meu marido, o que que eu faço? É. Porque às vezes extrapola. A gente confia muito, extrapola. Então, teve um dia que eu tava putaço da vida, eu falei, cara, eu preciso Pra quem que falar eu vou com ligar? alguém que vai me entender. Porque Felipe não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com finança, É. e o Felipe me ajudou. Então, Não, e eu lembro desse dia, foi importante, inclusive, né, cara? Esse nível de confiança é o que você falou. Eu acabo trabalhando no âmbito muito delicado, né, e sensível do corpo humano, que é o bolso. E a gente entra em alguns quesitos, né, familiares, pessoais, e eu preciso ser esse cara de confiança desse médico, cara. Porque, realmente, se ele não confiar em mim, que tô ali para defender os interesses dele, eu falo isso pro médico. E, cara, depois que eu te vendo aqui o meu trabalho, não tem mais nada para te vender. Meu único objetivo é fazer você é, atingir os seus próprios aí objetivos. é a tua entrega. Pronto, Pronto. entendeu? Então, já que eu já falei, cara, você tem que falar com o Felipe. Se você tá na dúvida, fala com o Felipe, que ele vai te ajudar. Mas deixa uma mensagem para os médicos que às vezes estão numa fase complicada, porra, no fundo do poço, às vezes, cara, no que eu tô vivendo não tem saída, né? A gente sabe que às vezes o cara acha que tá no fundo do poço, mas ainda tem um ralinho ali que vai mais para baixo ainda. Dá uma mensagem para esse cara de ajuda. Uma mensagem de ajuda. Cara, nunca tá tão ruim que não possa piorar. É bem por aí. E de, Aproveita e hoje de que amanhã tá pior. verdade, Se de hoje tá ruim, verdade, aproveita que amanhã pode estar de pior. verdade. Nunca tá tão ruim que não possa piorar. Se você, assim como, não existe problema financeiro que não tenha solução. Eu sempre falo isso. Pode ser que leve um pouco mais de tempo, pode ser que leve menos tempo, mas quanto mais cedo você procurar ajuda, mais cedo e mais eficiente vai ser o tratamento. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Então, não se sinta envergonhado. Você não foi preparado para isso. A medicina te ensinou a cuidar da vida das pessoas, não das finanças. Então, que o médico não tenha essa garra segurando ele, né, de procurar ajuda em algo que ele precisa de ajuda, sendo que tem pessoas que podem ajudá-lo de uma maneira extremamente eficiente, como eu falei aqui alguns casos. Então,
Esse é o meu recado, Cara, Marcelão. eu achava que eu desfodia a vida de muito médico, mas eu acho que você acaba desfodendo muito mais, Não, viu? você também desfode em outro sentido, Outros porque hábitos. quando o cara se organiza ali financeiramente, cara, para ele fazer o potencial de resultado que ele pode, Cara, tudo melhora. Tudo ó, melhora. é E a isso. gente, pô, eu já indiquei pessoas pra você já me indicou pessoas e tudo melhora. A vida melhora, o olho do cara fica brilhando, o E o seu casamento recado melhora. final? É justamente para você enxergar o seu potencial, e o seu potencial não significa o quanto você tem na conta bancária nesse momento, porque eu sei Exatamente. que tem muito médico muito top, muito bom, que tá passando aperto, e esse cara ele pode, cara, com ajuste, de repente ele ter uma vida muito melhor. Então, não é porque você tá no fundo do poço, que você é o fundo do poço, né. A gente eu vejo muito isso de colegas que entram na mentoria, às vezes se achando, cara, a pior pessoa do mundo, porque a conta bancária não tá legal, e não é isso, isso não te define. Procure ajuda, pô, e não caia em armadilha. A gente sabe que no digital tem muita armadilha também, então, pô, vê bem com quem que você vai com quem você quer andar, procura saber dessa pessoa, porque você pode ter uma vida muito melhor, mas de repente você pode cair num buraco ainda maior. É Se isso aí. cuida, busque ajuda, fala med e desfode med. Valeu, Valeu, meu Filipão. querido. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu.